A luz fria e fluorescente da cozinha jogava aquele brilho branco e duro que eu tinha aprendido a odiar. A mesma claridade implacável que testemunhara 23 anos de cafés da manhã em família, festas de aniversário e jantares silenciosos que, pouco a pouco, tinham se transformado de conversas em obrigações caladas. Eu estava parada no balcão, as mãos tremendo levemente enquanto ajeitava o sanduíche que tinha feito para Daniel, peito de peru e queijo prato no pão integral, cortado na diagonal do jeito que ele adorava desde os 7 anos. Mas Daniel não tinha mais 7, tinha 31, era bem-sucedido, casado e cada vez mais impaciente com a mãe que o criara sozinha após a morte repentina do pai, Marcelo, quando ele tinha apenas 8. A mãe que havia feito turno dobrado para mantê-lo nas melhores escolas, que compareceu a todos os jogos de futebol e reuniões de pais e mestres, que sacrificou os próprios sonhos para que ele pudesse correr atrás dos seus. Mãe, é sério. O que está acontecendo com suas mãos? A voz dele carregava aquele tom específico que eu havia aprendido a reconhecer, não preocupação, mas irritação sutilmente disfarçada de cuidado. Ele estava sentado à mesa de café da manhã, deslizando a tela do celular, o terno caro impecavelmente passado, a atenção em qualquer lugar, menos na mulher que estava acordada desde as 5 da manhã, preparando sua refeição favorita. Olhei para os meus dedos, observando o leve tremor que estava cada vez mais evidente nos últimos meses. O Dr. Bittencourt tinha chamado de tremor essencial, uma condição que vinha com a idade e o estresse. Nada perigoso, mas certamente visível para quem se importasse em olhar de perto. Daniel estava olhando, mas não com os olhos de um filho preocupado com o bem-estar da mãe. Não é nada grave, eu disse, minha voz mais firme que minhas mãos. O Dr. Bittencourt diz que é só... É constrangedor, mãe. Ele não tirou os olhos do celular enquanto proferia este veredito sobre meu corpo falho, como se meu tremor fosse um inconveniente pessoal que ele não deveria ter que suportar. Os pais da Isabela vêm jantar na semana que vem, e eu preciso que você, sei lá, dê um jeito nisso. Isabela, sua esposa há 3 anos, uma mulher perfeitamente polida que deixou claro desde o primeiro encontro que me achava, na melhor das hipóteses, antiquada, e na pior, um fardo. Ela falava comigo com a polidez ensaiada reservada para a empregada, nunca rude o suficiente para ser chamada de cruel, mas nunca calorosa o suficiente para ser chamada de família. Coloquei o sanduíche na frente dele, observando-o dar uma mordida sem um reconhecimento, sem o simples obrigado que eu havia parado de esperar meses atrás. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas pelo som da mastigação dele e pelo zumbido incessante da geladeira que ameaçava quebrar há 1 ano. Eu estava pensando, comecei com cautela, as palavras que eu vinha ensaiando há dias finalmente ganhando coragem. Talvez eu pudesse ajudar com o jantar na semana que vem. Poderia fazer aquela carne assada que você adorava. Ou, não. A palavra saiu cortante e definitiva, atravessando minha oferta como uma lâmina. Isabela está cuidando de tudo. Ela tem mais jeito para essas coisas. Mais jeito. Como se 23 anos organizando reuniões de família, festas de aniversário e criando tradições que mantiveram nossa pequena família unida não significassem nada comparados ao curso de gastronomia de Isabela e sua preferência por apresentações que pareciam fotos de revista. Enlacei meus dedos trêmulos na minha caneca de café, sentindo o calor penetrar a cerâmica até as palmas das minhas mãos. A caneca era antiga, presente de Dia das Mães de Daniel quando ele tinha 12 anos. Pintada à mão em algum ateliê de cerâmica infantil com letras irregulares que soletravam Melhor Mãe do Mundo em uma tinta azul alegre que havia desbotado, mas nunca desaparecido completamente. Claro, eu disse, porque é isso que as mães fazem. A gente concorda, a gente se adapta, a gente se afasta quando nossa presença se torna inconveniente, quando nosso amor se torna muito visível, muito carente, muito lembrado de sacrifícios que aparentemente não importam mais. Ele terminou o sanduíche e se levantou, olhando o relógio com a precisão mecânica de alguém cujo tempo era valioso, cuja agenda estava lotada de reuniões importantes e obrigações urgentes que não incluíam conversas demoradas com a mulher que o criou. A gente se vê mais tarde, ele disse, já se movendo em direção à porta, já mentalmente em outro lugar. E mãe, vê se o Dr. Bittencourt tem algo para essas mãos. É que
Está na cara. A porta da frente se fechou com um clique suave que, de alguma forma, soou mais alto do que qualquer batida. Sentei-me sozinha na minha cozinha, encarando as migalhas que ele havia deixado no prato, a marca de café na mesa que ele não se incomodou em limpar, a ausência que parecia mais substancial do que sua presença. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos que entendem o que significa amar de forma silenciosa e completa. E me diga, de qual cidade você está assistindo? Eu adoraria saber quem está ouvindo esta história comigo. Minhas mãos trêmulas pegaram o prato, limpando a evidência de mais uma rotina matinal que antes parecia amor, mas agora parecia obrigação. Do lado de fora da janela da cozinha, eu podia ver o jardim que eu cuidava há mais de 2 décadas, as roseiras que eu havia plantado no ano seguinte à morte do pai dele, na esperança de que a beleza pudesse, de alguma forma, preencher o vazio que havia se instalado em nossa casa como poeira. 23 anos de maternidade tinham me ensinado que o amor nem sempre se parece com o que você espera. Às vezes é invisível, dado como certo, descartado tão facilmente quanto migalhas varridas para uma lixeira. Mas o amor persiste de qualquer maneira, mesmo quando não é mais desejado, mesmo quando treme e constrange e se torna inconveniente. Eu não sabia então que tudo estava prestes a mudar, que uma carta escondida por mais de 20 anos estava prestes a vir à tona, trazendo consigo verdades que abalariam a compreensão que Daniel tinha da nossa família e o forçariam a me ver de verdade, pela primeira vez em anos. Mas naquela manhã, tudo o que eu sabia era o peso de ser invisível na minha própria casa, a dor particular de amar alguém que tinha se tornado ocupado demais, importante demais, confortável demais para retribuir o amor. As semanas que se seguiram se misturaram como aquarela na chuva. Cada dia trazia pequenos lembretes de que eu estava me tornando uma estranha na vida que passei décadas construindo. As visitas de Daniel ficaram mais curtas, mais superficiais, repletas daquele tipo de distância polida que você manteria com um vizinho que mal conhece. "Não posso demorar hoje, mãe", tornou-se sua saudação padrão, dita antes mesmo de entrar totalmente na casa, como se a minha simples presença fosse um cronômetro marcando sua fuga. Ele ficava perto da porta durante nossas conversas, chaves do carro já na mão, a linguagem corporal gritando seu desejo de retornar à vida importante que o esperava em outro lugar. Isabela começou a acompanhá-lo ocasionalmente, trazendo uma energia que de alguma forma fazia a casa parecer menor e mais surrada em comparação. Ela elogiava as coisas com um entusiasmo particular reservado para itens que não eram bons o suficiente. "Ah, que escolha interessante para as cortinas." Ou, "Esta mesa de centro tem tanto personalidade", deixando-me para decifrar se ela estava sendo gentil ou condescendente. Durante uma dessas visitas, sugeri mostrar a ela os álbuns de fotos da infância de Daniel. Pensei que ela gostaria de ver o garotinho que se tornou seu marido, os sorrisos banguelas e os troféus de futebol, e as festas de aniversário que encheram nossa casa de risadas durante aqueles primeiros anos após a morte de seu pai. "É fofo da sua parte oferecer", disse Isabela, seu sorriso perfeitamente calibrado. "Mas na verdade estamos tentando nos concentrar em criar novas memórias, em vez de ficar revivendo o passado." Revivendo o passado. Como se 23 anos criando o marido dela fosse nostalgia a ser educadamente descartada, em vez de história que moldou o homem que ela alegava amar. Daniel não disse nada durante essa troca. Não defendeu as memórias que criamos juntos. Não sugeriu que entender a infância dele pudesse ajudar a esposa a compreendê-lo melhor. Ele simplesmente anuiu, como se concordasse que seu passado, nosso passado, era de fato algo a ser superado em vez de valorizado. O convite para o jantar que eu esperava nunca veio. Em vez disso, fiquei sabendo da reunião através da menção casual de Daniel sobre o quão bem tinha corrido, como os pais de Isabela ficaram impressionados com a casa, como tudo foi perfeitamente coordenado sem complicações ou momentos constrangedores. "Isabela realmente tem um dom para receber", ele disse, aparentemente esquecendo as dezenas de jantares que eu havia organizado naquela mesma casa, as celebrações de feriados que eu orquestrei sozinha, a maneira como eu conseguia, de alguma forma, criar magia com um orçamento apertado enquanto ele crescia.
Os pais dela disseram que estava com qualidade de restaurante. Eu sorri e anuí, engolindo as palavras que queriam escapar. Eu poderia ter mencionado as inúmeras vezes em que transformei carne moída em refeições com gosto gourmet, ou como aprendi a fazer bolos de aniversário do zero porque os comprados não cabiam no nosso orçamento. Eu poderia tê-lo lembrado do dia de ação de graças, em que de alguma forma alimentei 8 pessoas com um peru que consegui em uma promoção e acompanhamentos, feitos com ingredientes que coletei durante semanas de compras cuidadosas. Mas as mães aprendem quando ficar em silêncio, quando suas memórias se tornam verdades inconvenientes que perturbam as novas narrativas que seus filhos estão escrevendo sobre suas vidas. As ligações também ficaram mais curtas. Onde antes Daniel poderia ter ligado para compartilhar notícias sobre o trabalho ou pedir conselhos sobre algum problema doméstico, nossas conversas agora se concentravam em logística. Quando ele visitaria em seguida, se eu precisava de algo da loja, breves atualizações entregues com a eficiência de alguém marcando itens em uma lista. "Como você está se sentindo, mãe?" ele perguntava, mas a pergunta não carregava curiosidade real. Era uma cortesia social. Como perguntar sobre o tempo, exigindo apenas uma resposta superficial, que não o atrasasse da conversa mais importante que o esperava. "Estou bem, querido", eu dizia, porque era isso que ele queria ouvir. Não que meu tremor tivesse piorado, tornando tarefas simples como abotoar roupas ou abrir potes cada vez mais difíceis. Não que eu tivesse começado a evitar o supermercado em horários de pico, porque o tremor tornava constrangedor contar o troco. Não que eu tivesse começado a comer a maioria das minhas refeições em pé, no balcão da cozinha, porque sentar sozinha à mesa de jantar parecia muito um memorial a tempos melhores. Minha vizinha, Dona Lúcia, tinha começado a me trazer verduras da horta dela, alegando que tinha cultivado demais para sua própria casa. Mas eu reconheci a gentileza pelo que era. Ela tinha notado que eu estava passando mais tempo sozinha, que menos carros estavam estacionando na minha garagem, que a mulher que antes estava cercada por família e atividade tinha se tornado silenciosamente isolada. "Esse seu menino está muito bem de vida", ela disse uma tarde, entregando-me um saco de tomates que cheirava a verão e terra. "Eu o vejo às vezes quando ele visita, sempre tão bem vestido, dirigindo aquele carro chique." Mas ela não mencionou o que eu sabia que ela também havia observado, que as visitas dele duravam pouco mais de 1 hora, que ele nunca mais ficava para o jantar, que o neto que ela viu crescer no nosso quintal compartilhado tinha se tornado um estranho que acenava educadamente, mas nunca parava para conversar. A parte mais difícil não era a indiferença de Daniel, embora isso me cortasse fundo o suficiente. Era vê-lo me apagar de sua narrativa, reescrevendo sua infância como se tivesse acontecido com outra pessoa, como se a mãe que o criou fosse uma personagem coadjuvante que poderia ser retirada da sequência sem afetar o enredo. Durante uma visita, ele trouxe o celular para me mostrar fotos de uma viagem de fim de semana que ele e Isabela tinham feito. Eles pareciam felizes, bem-sucedidos, perfeitamente combinados em seus equipamentos caros de aventura e poses cuidadosamente organizadas. "Isabela realmente abriu meus olhos para muita coisa", ele disse, rolando as imagens de trilhas e restaurantes 5 estrelas. "Eu nunca percebi o quanto estava perdendo, o quão pequeno meu mundo tinha sido. Pequeno. Nosso mundo tinha sido pequeno. O mundo onde eu trabalhei em vários empregos para pagar a faculdade dele, onde celebramos cada conquista e lamentamos cada decepção juntos, onde o amor era medido não em experiências caras, mas em presença diária e apoio inabalável. Olhei para aquelas fotos e vi uma vida que eu nunca pude lidar. Destinos exóticos e refeições gourmet. E o tipo de luxo sem esforço que vem de nunca ter se preocupado em pagar o aluguel ou esticar as compras até o fim do mês. Eu deveria ter me sentido feliz por ele ter encontrado prosperidade e aventura. Em vez disso, senti-me como uma peça de museu da qual ele havia crescido, algo antiquado e desatualizado que pertencia a um tempo mais simples, antes que ele descobrisse o que a vida realmente poderia oferecer. Naquela noite, depois que ele saiu para voltar para sua vida real, sentei-me na minha sala de estar cercada pelos móveis que acumulamos ao longo dos anos, o sofá onde assistíamos a filmes juntos, a estante cheia de seus livros favoritos de infância,
O piano que sacrifiquei para comprar para ele no Natal quando tinha 11 anos, porque ele demonstrou interesse em aulas de música. Tudo naquela sala contava a história de uma vida vivida para outra pessoa, escolhas feitas a serviço de um amor que aparentemente havia expirado sem aviso. Perguntei-me quando parei de ser a mãe dele e me tornei simplesmente a mulher que o criou. Uma prestadora de serviços cujo contrato terminou quando ele não precisava mais do que eu tinha para oferecer. Decidi me esforçar mais. É isso que as mães fazem quando o amor começa a escorrer pelos dedos como água. A gente aperta mais forte, se derrama mais completamente nos espaços onde não somos mais desejadas, esperando que a persistência possa de alguma forma ressuscitar o que o tempo e a indiferença mataram. A oportunidade surgiu quando Daniel mencionou, quase como um pensamento tardio, que Isabela estava se sentindo sobrecarregada com o trabalho. Ela estava lançando alguma nova campanha de marketing, fazendo longas horas, estressada com prazos que aparentemente importavam mais do que qualquer outra coisa acontecendo no resto do mundo. Talvez eu pudesse ajudar, ofereci, minha voz carregando o entusiasmo esperançoso que eu não conseguia suprimir totalmente. Eu poderia levar o jantar ou cuidar da casa enquanto ela viaja ou... Não é realmente necessário, mãe. Daniel interrompeu, mas algo em seu tom sugeriu que ele estava considerando isso, apesar de si mesmo. Isabela é bem particular com a forma como as coisas são feitas. Particular. Outra palavra que se tornou código para minha inadequação, minha falha em atender a padrões que eu nunca fui autorizada a entender. Mas eu insisti de qualquer maneira, impulsionada pelo amor teimoso que se recusa a reconhecer quando não é mais bem-vindo. Eu poderia só deixar um arroz de forno com frango, eu disse. Algo simples. Você sabe o quanto você adorava o meu. Ele ficou quieto por um momento, e eu podia quase ouvir o debate interno, pesando as preferências de Isabela contra o caminho de menor resistência, medindo o potencial descontentamento de sua esposa contra a óbvia necessidade de sua mãe de se sentir útil. Tudo bem, ele disse finalmente. Mas talvez ligue primeiro. Certifique-se de que é uma boa hora. 3 dias depois, eu estava na cozinha deles me sentindo uma intrusa em um museu. Tudo era branco e brilhante. Superfícies tão impecáveis que refletiam a iluminação embutida como espelhos. Os eletrodomésticos pareciam intocados por culinária real. Suas fachadas de aço inoxidável sem impressões digitais, ou manchas de comida ou qualquer evidência do processo bagunçado de criar refeições para pessoas que você ama. Isabela emergiu de seu escritório em casa vestindo roupas esportivas de grife que provavelmente custavam mais do que meu orçamento mensal de supermercado. O cabelo preso no tipo de estilo elegantemente sem esforço que exigia considerável esforço para ser alcançado. Ela aceitou meu arroz de forno com um sorriso que parecia genuinamente grato, e por um momento me permiti ter esperança. Que atenciosa, ela disse, levantando o papel alumínio para espiar o conteúdo. Daniel mencionou que você costumava cozinhar muito para ele quando era mais jovem. Costumava. Tempo passado. Como se alimentar meu filho tivesse sido um hobby do qual eu havia crescido, em vez de uma expressão de amor que moldou cada ida ao supermercado e plano de refeição por 2 décadas. Espero que você goste, eu disse. Sempre foi o favorito de Daniel. Eu uso uma mistura especial de temperos que minha mãe me ensinou e, na verdade, estou tentando me alimentar mais à base de plantas ultimamente. Isabela interrompeu gentilmente, como se compartilhar essa informação fosse uma gentileza em vez de uma rejeição. Mas tenho certeza de que Daniel vai gostar. Ele tem falado sobre querer comer mais dos seus favoritos de infância. Favoritos de infância. Ela fazia parecer comida nostálgica, comida de conforto para alguém regredindo, em vez de uma mãe tentando nutrir as pessoas que amava com receitas que carregavam décadas de cuidado e atenção. Daniel apareceu de algum lugar mais profundo da casa, e observei seu rosto enquanto ele via o prato de arroz de forno sentado no balcão impecável. Algo piscou em sua expressão. Constrangimento, talvez? Ou o desconforto particular que surge ao ter 2 mundos colidindo quando você os tem mantido cuidadosamente separados. Obrigado, mãe, ele disse, mas não olhou para mim ao dizer isso. Em vez disso, seus olhos foram para Isabela, verificando a reação dela, medindo sua aprovação ou desagrado. Você não precisava ter tido todo esse trabalho. Trabalho.
Como se as horas que passei comprando ingredientes, preparando o prato com mãos trêmulas que tornavam cortar vegetais um processo lento e cuidadoso, dirigindo pela cidade para entregá-lo pessoalmente, como se tudo isso fosse um fardo em vez de amor tornado visível. Ficamos na cozinha deles fazendo pequenas conversas sobre o tempo e os prazos de trabalho de Isabela. Uma conversa que parecia forçada e artificial, como atores que esqueceram suas falas. Eu admirei as reformas, elogiei o gosto de Isabela na decoração, fiz perguntas apropriadas sobre a última promoção de Daniel. Eu desempenhei o papel de visitante educada em vez de membro da família, cuidadosa para não prolongar minha permanência em um espaço que claramente não foi projetado para o meu conforto. Quando saí, senti-me menor de alguma forma, diminuída pela interação que deveria ter nos aproximado. Ofereci amor na forma de comida, da mesma maneira que vinha fazendo por 31 anos, e foi recebido como caridade, agradecido educadamente, mas, em última análise, indesejado. 2 semanas depois, Daniel ligou para me agradecer. A conversa foi breve, eficiente, entregue com o tom de alguém verificando um item em sua lista de obrigações sociais. Isabela disse para te dizer que o arroz de forno estava muito bom, ele disse, embora algo em sua voz sugerisse que essas poderiam não ter sido as palavras exatas de Isabela. Ela agradece por você ter pensado nela. Eu queria perguntar se eles tinham comido juntos, se ele tinha contado a ela histórias sobre as vezes que compartilhamos aquele prato, se o gosto tinha despertado alguma memória da cozinha onde ele cresceu me vendo cozinhar. Mas não perguntei, porque estava aprendendo que a curiosidade sobre a vida do meu filho estava se tornando outra forma de intrusão que ele tolerava em vez de acolhia. O mês seguinte trouxe o aniversário de Daniel, e passei semanas planejando o que esperava ser uma celebração significativa, não uma festa. Eu entendia a essa altura que meu papel em tais eventos era limitado, mas talvez um jantar tranquilo, só nós 3, com todos os seus favoritos de infância. Quando liguei para sugerir, Isabela atendeu o telefone com a eficiência ofegante de alguém fazendo malabarismos com várias tarefas urgentes. Ah, oi, ela disse quando me identifiquei, e pude ouvir o leve desânimo em sua voz, a mudança sutil que sugeria que minha ligação era uma interrupção em vez de um prazer. Daniel não está aqui agora, ele está na academia. Expliquei minha ideia para o jantar de aniversário dele, esboçando o menu que eu estava preparando mentalmente, o bolo que eu queria assar do zero, usando a receita que eu havia aperfeiçoado ao longo de anos de prática. Isabela ouviu com o que parecia ser paciência, fazendo sons de murmúrio apropriados nos momentos certos. É muito gentil da sua parte, ela disse quando terminei, mas nós já fizemos planos. Um colega do trabalho dele vai dar um jantar naquela noite e prometemos comparecer. É importante para a carreira dele, sabe? Importante para a carreira dele. Mais importante, aparentemente, do que celebrar com a mulher que o criou, que sacrificou seus próprios aniversários e celebrações para garantir que os dele fossem sempre especiais, que trabalhou em turnos extras para pagar os presentes que o fizeram se sentir amado e valorizado. Claro, eu disse. Porque é isso que você diz quando sua importância foi medida contra oportunidades de networking e considerada insuficiente. Nós definitivamente vamos encontrar outro momento. A agenda de Daniel está uma loucura agora, mas as coisas devem acalmar logo. Logo. Outra palavra que havia perdido o significado. Uma promessa sem especificidade que poderia ser adiada indefinidamente sem ser tecnicamente quebrada. Logo significava não agora. Significava não importante o suficiente para priorizar. Significava algo a ser encaixado nas lacunas entre compromissos mais significativos. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com o bolo de aniversário que eu assei mesmo assim. Um bolo de chocolate em camadas com cobertura de creme de baunilha, decorado com o mesmo cuidado que eu dediquei a todas as celebrações de aniversário nos últimos 31 anos. Cortei uma fatia pequena para mim, e tentei me lembrar da última vez que Daniel pareceu verdadeiramente animado com algo que eu fiz para ele. A última vez que meus esforços foram recebidos com apreciação genuína, em vez de reconhecimento educado. O bolo estava perfeito, úmido e rico, e exatamente do jeito que ele adorava quando criança. Mas comendo-o sozinha na minha cozinha vazia, eu podia sentir o gosto da solidão mais do que o do chocolate.
Podia sentir o peso do amor que não tinha para onde ir, ninguém para nutrir, nenhum propósito além dos hábitos que se recusavam a morrer, mesmo quando não eram mais necessários. Algo mudou dentro de mim depois daquele bolo de aniversário comido na solidão. Não foi dramático, nenhuma epifania repentina ou momento de clareza devastadora. Foi mais silencioso do que isso, como a forma como o outono chega, tão gradualmente que você não percebe até que um dia percebe que as folhas mudaram de cor enquanto você não estava prestando atenção. Parei de ligar com tanta frequência, não por raiva, mas por algo que parecia mais com exaustão. Cada conversa tinha se tornado uma dança cuidadosa em torno de tópicos que poderiam parecer muito intrusivos, perguntas que poderiam sugerir que eu esperava mais envolvimento em sua vida do que era bem-vindo. Era mais fácil esperar que ele entrasse em contato, deixá-lo controlar o ritmo do nosso relacionamento, em vez de constantemente interpretar mal os sinais e ultrapassar limites que eu não conseguia ver. As ligações, quando vinham, ficavam mais curtas. Daniel ligava para checar com a eficiência de alguém cumprindo uma obrigação, perguntando se eu precisava de algo, mencionando seu último projeto de trabalho, atualizando-me sobre as atividades de Isabela com a polidez distante que você usaria ao descrever a vida de estranhos para alguém que expressou interesse moderado. Aprendi a ouvir o que ele não dizia. Ele nunca mencionou sentir minha falta. Nunca sugeriu passarmos mais tempo juntos. Nunca perguntou sobre minha vida diária além do superficial. Como você está se sentindo? Que exigia apenas respostas superficiais. Tornei-me habilidosa em ler nas entrelinhas, em entender que meu papel havia sido reduzido ao de uma conhecida agradável que ocasionalmente merecia um breve telefonema de atualização. A casa ficou mais silenciosa sem a antecipação de suas visitas para moldar meus dias. Eu sempre limpava mais completamente quando sabia que ele estava vindo. Cozinhava refeições especiais na esperança de que ele pudesse ficar para o jantar. Planejava tópicos de conversa que pudessem interessá-lo. Sem essa estrutura, o tempo se tornou disforme, os dias se distinguindo apenas por quais programas de televisão estavam passando e se Dona Lúcia aparecia em sua horta, onde eu poderia acenar para alguém que ainda parecia feliz em me ver. Meu tremor tinha piorado, transformando tarefas que antes não exigiam pensamento consciente em pequenos desafios que me lembravam diariamente da traição do meu corpo. Abrir potes tornou-se impossível sem assistência, que eu tinha muito orgulho de pedir. Escrever cheques exigia várias tentativas antes que minha caligrafia estivesse legível o suficiente para satisfazer os requisitos bancários. Até mesmo coisas simples como abotoar camisas ou prender joias exigiam paciência e persistência que às vezes pareciam além da minha capacidade. O Dr. Bittencourt havia receitado medicamentos que ajudavam marginalmente, mas não conseguiam abordar a realidade subjacente de que eu estava me tornando menos capaz, exatamente na hora em que meu sistema de apoio estava se dissolvendo. A ironia não me passou despercebida. O filho de quem eu cuidei em todas as doenças e lesões, agora vivia uma vida muito ocupada para notar que eu poderia precisar de atenção semelhante. Comecei a jantar em pé no balcão da cozinha, segurando meu prato em mãos que tremiam o suficiente para fazer sentar a mesa parecer uma performance de deficiência para uma plateia de memórias. A sala de jantar, onde compartilhamos milhares de refeições, tornou-se um espaço que eu evitava. A mesa parecia muito grande para uma pessoa, muito obviamente projetada para reuniões de família que não aconteciam mais. Às vezes, eu colocava 2 lugares por hábito. Depois me lembrava no meio do cozimento que estaria comendo sozinha. Eu deixava o prato extra lá mesmo, incapaz de aceitar que as refeições haviam se tornado eventos solitários em vez de oportunidades de conexão. Eventualmente, eu o limpava, lavava a louça não utilizada e tentava não pensar em quantos jantares eu comeria sozinha antes que alguém notasse minha ausência. Os álbuns de fotos que eu antes compartilhava ansiosamente com quem quisesse ouvir agora permaneciam fechados em sua prateleira. Qual era o sentido de preservar memórias que ninguém mais queria revisitar? As fotos contavam histórias de uma vida que parecia cada vez mais distante da realidade presente. Festas de aniversário onde eu era central em vez de periférica. Feriados quando minha presença era essencial em vez de opcional. Momentos comuns em que ser mãe parecia o trabalho mais importante do mundo.
Eu me peguei evitando o supermercado em horários de pico, não querendo navegar pelos corredores lotados com mãos que traíam meu nervosismo e transformavam tarefas simples, como contar o troco ou empurrar um carrinho em performances desajeitadas de incompetência. As compras se tornaram uma operação estratégica. Viagens de manhã cedo quando a loja estava vazia. Listas escritas com caligrafia maior que meus dedos trêmulos conseguiam gerenciar. Refeições planejadas em torno de ingredientes que não exigiriam preparação extensa. Dona Lúcia continuou trazendo verduras da sua horta, mas nossas conversas ficaram mais curtas, mais cuidadosas. Eu sentia que ela queria perguntar sobre Daniel, sobre por que suas visitas haviam se tornado tão pouco frequentes, mas a polidez impedia tais perguntas diretas. Em vez disso, ela mencionava vê-lo ocasionalmente, notava como ele parecia bem-sucedido, e mudava de assunto quando minhas respostas se tornavam muito breves ou tensas. O jardim que eu cultivava há 20 anos começou a mostrar sinais de negligência. Não uma deterioração dramática, mas mudanças sutis que falavam de energia e atenção reduzidas. Ervas daninhas que eu teria arrancado imediatamente permaneciam até se estabelecerem entre as flores. As roseiras precisavam de poda que eu continuava adiando, seu crescimento se tornando selvagem e indisciplinado, sem o cuidado regular que antes recebiam. Eu dizia a mim mesma que era o tremor que tornava a jardinagem difícil, e isso era parcialmente verdade. Mas, principalmente, era o reconhecimento de que ninguém mais notava se minhas flores desabrochavam lindamente ou se meu quintal mantinha os padrões que eu antes tinha orgulho de alcançar. Quando seus esforços se tornam invisíveis, mantê-los exige reservas de automotivação que o luto e a decepção lentamente esgotavam. O sono se tornou ilusório, não por desconforto físico, mas porque a noite trazia o tipo de silêncio que amplificava a solidão. Eu ficava acordada lembrando de quando Daniel era pequeno, quando ele me chamava do quarto depois de pesadelos ou dores de estômago, quando ser necessária parecia a coisa mais natural do mundo. Essas memórias, antes tesouros que eu revisitava com alegria, agora carregavam o peso da perda, lembretes de uma versão de mim mesma que não tinha mais propósito ou relevância. Comecei a ir para a cama mais cedo, não por cansaço, mas pelo desejo de encurtar os dias, de reduzir o número de horas que eu precisava preencher com atividades que pareciam significativas. Ler se tornou difícil com mãos que tremiam, mas persisti com livros que não exigiam concentração, romances e mistérios que proporcionavam fuga sem exigir investimento emocional. O correio trazia menos cartas pessoais e mais agendamentos médicos, notificações de seguro, lembretes de que meu mundo estava se estreitando aos requisitos básicos de manutenção da existência, em vez de construção de relacionamentos. Contas chegavam com regularidade que as fazia parecer a comunicação mais confiável que eu recebia. Contato mensal previsível que exigia resposta, mas não oferecia calor. Em dias particularmente difíceis, eu me pegava parada no antigo quarto de Daniel, agora convertido em um quarto de hóspedes genérico, mas ainda contendo vestígios do menino que um dia o preencheu com sonhos, risadas e o confortável caos da infância. Eu tocava a cômoda onde seus troféus de futebol costumavam ficar, passava os dedos pelo peitoril da janela onde ele guardava sua coleção de pedras, tentava lembrar quando este espaço tinha sido cheio de vida, em vez de mero potencial para visitantes que nunca vinham. A parte mais difícil não era a solidão em si, mas o reconhecimento gradual de que isso era provavelmente permanente em vez de temporário. Que a distância entre nós provavelmente continuaria a crescer, que minha importância em sua vida continuaria a diminuir até que eu me tornasse alguém para quem ele ligava por dever em feriados e visitava ocasionalmente por obrigação, em vez de afeto. Mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Escondida no fundo do meu armário do quarto, atrás de caixas de roupas de inverno e decorações de Natal esquecidas, estava uma carta que mudaria tudo. Uma carta que eu protegi por 22 anos, esperando o momento certo para compartilhar seu conteúdo. Uma carta que continha verdades sobre o pai de Daniel, que reescreveriam tudo o que meu filho pensava saber sobre a história da nossa família. Eu não pretendia guardar segredo por tanto tempo, mas o luto e a maternidade solo me tornaram protetora de informações que pareciam muito poderosas para uma criança carregar. E com o passar dos anos,
Encontrar o momento certo se tornou cada vez mais difícil, até que a carta se tornou um fardo que eu carregava sozinha, uma verdade que ficava mais pesada a cada ano de silêncio. Logo, eu estava começando a perceber. Aquele segredo poderia ser a única maneira de superar a distância que havia crescido entre nós. Na manhã em que decidi pegar a carta de seu esconderijo, algo havia mudado na qualidade da luz que entrava pelas janelas do meu quarto. Talvez fosse a mudança de estação, ou talvez fosse algo mais profundo. Um reconhecimento de que carregar segredos por 22 anos havia se tornado mais pesado do que quaisquer consequências que compartilhá-los pudesse trazer. Movi as caixas de roupas de inverno com cuidado, minhas mãos trêmulas tornando a tarefa mais lenta do que teria sido antes, mas também mais deliberada. Cada item que desloquei tinha sua própria história. O casaco de lã azul que usei na formatura do ensino médio de Daniel, os suéteres de Natal que viram feriados muito solitários, as botas que comprei para caminhadas com ele que pararam de acontecer anos atrás. A carta estava exatamente onde eu a havia deixado, selada em um saco plástico para protegê-la da umidade e do tempo, aninhada dentro de um envelope pardo que levava meu nome na caligrafia do meu falecido marido. Marcelo tinha-se ido há 23 anos, mas ver sua caligrafia cuidadosa ainda causava um tremor de reconhecimento no meu peito, uma memória muscular de amor que a morte não tinha apagado completamente. Sentei-me na beira da cama, com o envelope no colo, lembrando da noite em que ele me deu. Daniel estava dormindo em seu quarto, com 8 anos e felizmente inconsciente de que seu pai estava morrendo, que o câncer que eles lutavam tanto para vencer tinha finalmente ganhado. Marcelo insistiu em ficar em casa em vez de passar seus últimos dias em um hospital, querendo morrer cercado pela vida que construímos juntos, em vez da eficiência estéril do equipamento médico. Não abra isso até que ele seja adulto, Marcelo sussurrou, sua voz já fraca por causa dos medicamentos que mal controlavam sua dor. Até que você ache que ele está pronto para entender que tipo de homem o pai dele realmente era. Até que ele precise saber. Até que ele precise saber. Essas palavras ecoaram por 2 décadas de maternidade, por cada momento em que Daniel lutou com a identidade ou propósito, por todas as vezes que ele perguntou sobre o pai e recebeu histórias cuidadosamente editadas que enfatizavam o bem enquanto omitiam as verdades complicadas que tornam as pessoas humanas. Eu disse a Daniel que seu pai tinha sido um bom homem que o amava profundamente, o que era verdade. Compartilhei histórias sobre o senso de humor de Marcelo, sua dedicação à família, seu orgulho nas conquistas de seu filho, o que também era verdade. Mas eu nunca contei a ele sobre a carta, sobre a confissão e o pedido que ela continha, sobre o fardo do conhecimento que seu pai confiou a mim sozinha. Por anos, essa omissão pareceu proteção. Daniel tinha sido criança, depois adolescente, depois um jovem construindo sua própria vida e identidade. Quando era o momento certo para complicar sua compreensão de seu pai? Quando ele era maduro o suficiente para lidar com informações que poderiam mudar tudo o que ele acreditava sobre a história da nossa família? Mas sentada ali com o envelope nas mãos, comecei a entender que a questão não era se Daniel estava pronto para saber, era se eu estava pronta para parar de ser a guardiã de segredos que não eram meus, para guardar para sempre. Pensei na mulher que eu era antes que o luto e a maternidade solo tivessem me ensinado a me fazer menor, a antecipar as necessidades dos outros antes de reconhecer as minhas próprias. Antes que a indiferença de Daniel me convencesse de que meu valor residia apenas no que eu poderia fornecer, em vez de quem eu era como uma pessoa digna de amor e respeito. Houve um tempo em que eu era confiante, quando minhas opiniões importavam para as pessoas ao meu redor, quando eu era consultada em vez de tolerada. Marcelo valorizava minha inteligência, pedia meus pensamentos sobre decisões grandes e pequenas. Ele me tratava como uma parceira igual na construção de nossa família, em vez de uma prestadora de serviços cujas contribuições podiam ser dadas como certas ou descartadas quando se tornavam inconvenientes. Essa mulher, aquela que foi amada completamente e amou completamente em troca, ainda estava dentro de mim, em algum lugar, sob as camadas de acomodação e autodúvida que se acumulavam como sedimento ao longo de anos de ser periférica na vida do meu próprio filho.
Ela era quem merecia ter sua história contada com verdade, que merecia parar de proteger as pessoas de verdades que elas poderiam achar desconfortáveis. Não era mais dor, era clareza. A percepção veio não com drama, mas com a certeza tranquila que às vezes se instala sobre decisões difíceis, depois que você para de lutar contra elas. Eu estava cansada de ser invisível na minha própria vida, cansada de medir meu valor pelo nível de conforto dos outros, cansada de carregar fardos que pertenciam a múltiplas gerações, em vez de apenas a mim. Olhei ao redor do meu quarto, vendo-o claramente talvez pela primeira vez em anos. Os móveis eram de boa qualidade, peças que Marcelo e eu escolhemos juntos quando acreditávamos em um futuro que nos daria décadas para desfrutá-los. As paredes continham fotografias que contavam a história de uma vida plenamente vivida. O dia do nosso casamento, os primeiros passos de Daniel, férias em família quando estar junto parecia a coisa mais natural do mundo. Estes não eram os artefatos de uma mulher que falhou em alguma coisa. Eram evidências de alguém que amou completamente, que fez sacrifícios não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para colocar as necessidades dos outros antes de seu próprio conforto. Alguém que criou um homem bem-sucedido em grande parte sozinha, que criou estabilidade e amor a partir de quaisquer recursos disponíveis. Caminhei até minha cômoda e olhei para mim mesma no espelho. Realmente olhei, em vez de apenas dar uma olhada para verificar se parecia apresentável o suficiente para enfrentar o mundo. A mulher que me encarava tinha linhas ao redor dos olhos que falavam de anos sorrindo mesmo quando não tinha vontade. Seu cabelo estava grisalho, mas ainda grosso, sua postura ainda reta, apesar do tremor que afetava suas mãos, mas não seu espírito. Esta era uma mulher que sobreviveu à perda e à dificuldade e à solidão particular de ser dada como certa por alguém que ela criou para ser independente e bem-sucedido. Alguém que guardou segredos não por covardia, mas por amor, que protegeu seu filho de verdades complicadas, até que quase esqueceu que a proteção pode se tornar prisão quando se prolonga por muito tempo. A carta continha mais do que apenas palavras de Marcelo. Ela guardava a chave para entender por que Daniel herdou a ambição do pai, mas parecia carecer de sua capacidade de gratidão e lealdade. Explicava dinâmicas familiares que moldaram nosso filho de maneiras que eu estava muito próxima para reconhecer. Padrões que se repetiam em seu tratamento comigo sem que nenhum de nós entendesse suas origens. A confissão de Marcelo mudaria como Daniel via seu pai, mas, mais importante, mudaria como ele me via. Revelaria que a força silenciosa que ele deu como certa foi testada de maneiras que ele nunca imaginou, que a mãe que ele começou a ver como desnecessariamente emocional e exigente, na verdade, o estava protegendo do conhecimento que teria devastado a idolatria de herói que tinha sido tão importante para seu senso de segurança na infância. Passei 22 anos sendo a guardiã da paz familiar, aquela que absorvia emoções difíceis e processava verdades dolorosas para que os outros não tivessem que fazê-lo. Eu fui o amortecedor entre Daniel e qualquer informação que pudesse complicar sua compreensão de si mesmo ou de sua história. Mas ser um amortecedor custou minha própria identidade. Me reduziu a um papel em vez de me permitir permanecer uma pessoa completa, com minhas próprias necessidades e perspectivas válidas. Chegou a hora de parar de ser a cuidadora emocional de todos e lembrar como ser eu mesma novamente. Não a versão amarga e zangada de mim mesma que teria sido compreensível dadas as circunstâncias, mas a versão autêntica que foi enterrada sob anos de acomodar o conforto dos outros à custa de sua própria verdade. Coloquei a carta na minha mesinha de cabeceira, ao alcance fácil, mas ainda fechada. Logo, eu compartilharia seu conteúdo com Daniel. Logo, ele entenderia que a mãe que ele estava descartando como excessivamente sentimental e inconveniente, na verdade, estava carregando o peso de segredos de família que moldaram toda a sua vida sem seu conhecimento. Logo, tudo mudaria. Mas primeiro, eu precisava me preparar para a conversa que redefiniria nosso relacionamento, que o forçaria a me ver como uma pessoa completa em vez de apenas a mulher que o criou, e agora estava se tornando um constrangimento que ele tolerava por obrigação. 3 dias depois de eu ter pego a carta, Daniel ligou com notícias que imediatamente me deixaram nervosa. Isabela estava grávida. Eles estavam mantendo em segredo por semanas.
esperando passar o primeiro trimestre com segurança antes de compartilhar o anúncio com a família. Nós queríamos te contar pessoalmente, ele disse. E por um momento, sua voz carregou um pouco do calor que eu me lembrava de anos passados. Nós vamos aí no domingo à tarde. Isabela tem se sentido melhor ultimamente. E achamos que era a hora. Um neto. A notícia deveria ter me enchido de alegria inqualificável. A promessa de nova vida e propósito renovado. Outra chance de amar completamente e ser amada em troca. Em vez disso, senti uma mistura complexa de emoções que eu não conseguia desembaraçar totalmente. Felicidade obscurecida por apreensão, esperança temperada pelo conhecimento de que essa criança seria criada de acordo com as preferências e padrões de Isabela, com meu envolvimento limitado a qualquer papel que eles julgassem apropriado. Mas havia algo mais, algo que parecia quase destino no timing. Aqui estava Daniel, se preparando para se tornar pai, prestes a descobrir o peso da responsabilidade e do amor que vem com a criação de outro ser humano que dependeria de você para tudo. Talvez agora ele estivesse pronto para entender a história do próprio pai, pronto para apreciar os fardos e segredos que os pais às vezes carregam para proteger seus filhos. A carta estava na minha mesinha de cabeceira há 3 dias, sua presença ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Eu a li 2 vezes desde que a peguei de seu esconderijo, cada leitura revelando novas camadas de significado que 22 anos de segredo me permitiram processar gradualmente. As palavras de Marcelo estavam tão claras quanto no dia em que ele as escreveu. Sua caligrafia firme, apesar dos medicamentos para a dor que tornaram todo o resto incerto e difícil naquelas semanas finais. No domingo de manhã, limpei minha casa com mais cuidado do que eu tinha demonstrado em meses. Não a preparação frenética que costumava acompanhar as visitas de Daniel, mas algo mais tranquilo e deliberado. Eu estava me preparando para mais do que apenas o anúncio deles. Eu estava me preparando para uma conversa que mudaria a compreensão de nossa família sobre si mesma para sempre. Assei biscoitos, não porque esperasse que ficassem tempo suficiente para comê-los, mas porque manter minhas mãos ocupadas ajudava a acalmar a energia nervosa que estava se acumulando desde o telefonema dele. O ritmo simples de medir farinha e açúcar, o conforto familiar de criar algo doce e nutritivo, me ancorava no presente enquanto eu me preparava para um confronto com o passado. A carta jazia na minha mesa de centro, ainda selada em seu envelope, esperando. Decidi deixar a visita dele se desenrolar naturalmente primeiro. Permitir que compartilhassem sua alegria sem imediatamente complicá-la com revelações que exigiriam energia emocional que eles talvez não tivessem disponível. Haveria um momento em que o timing pareceria certo, quando a conversa se voltaria naturalmente para a família e legado e o tipo de perguntas profundas que os futuros pais começam a fazer sobre o mundo em que estão trazendo seus filhos. Dona Lúcia apareceu em sua horta enquanto eu estava arrumando as xícaras de café. E quando ela acenou, me peguei caminhando para fora para compartilhar a notícia com alguém que a receberia com felicidade descomplicada. Um neto, ela disse, seu rosto se iluminando com a alegria particular que as avós entendem instintivamente. Que maravilha! Você deve estar tão animada. Eu estava animada, apesar dos meus sentimentos complicados sobre Daniel e Isabela. A perspectiva de segurar um bebê novamente, de ter alguém pequeno o suficiente para se deleitar em prazeres simples como livros ilustrados e visitas ao parquinho, me encheu de antecipação que eu não sentia há anos. Essa criança me daria um novo papel, uma nova chance de ser útil, amada e essencial para a felicidade de alguém. Sim, eu disse a Dona Lúcia, e era verdade. Estou animada. Faz muito tempo que não há um bebê na família. Você será uma avó maravilhosa. Ela disse com a certeza de alguém que me observou durante anos de maternidade dedicada. Esse bebê tem sorte de ter você. Sorte de ter você. A frase permaneceu comigo enquanto eu voltava para meus preparativos. Um lembrete de que eu trazia valor aos relacionamentos que nada tinham a ver com minhas mãos trêmulas ou minhas maneiras supostamente desatualizadas de demonstrar amor. Eu tinha sabedoria e experiência e paciência, que vinham de décadas colocando as necessidades dos filhos em primeiro lugar, habilidades que importariam independentemente das preferências de Isabela sobre como as coisas deveriam ser feitas. Eles chegaram exatamente na hora.
o que não me surpreendeu. A influência de Isabela tinha tornado Daniel mais pontual, mais consciente de horários e obrigações sociais. Eles pareciam polidos e bem-sucedidos, o tipo de casal que você veria em anúncios de revistas de carros de luxo ou destinos de férias, atraentes, prósperos, perfeitamente coordenados em suas roupas casuais, mas caras. A gravidez de Isabela ainda não era óbvia, mas eu podia ver as mudanças sutis que vinham com a maternidade precoce, uma nova suavidade em seu rosto, uma maneira protetora de se segurar, o brilho particular que as pessoas sempre mencionavam, mas raramente descreviam adequadamente. Ela parecia bonita e ligeiramente frágil, e senti uma onda maternal de proteção que me surpreendeu com sua intensidade. Parabéns, eu disse, sentindo totalmente. Esta é uma notícia maravilhosa. O sorriso de Daniel era genuíno de uma forma que eu não via há meses, e por um momento ele parecia o garoto que costumava correr para os meus braços depois da escola, ansioso para compartilhar cada detalhe de seu dia. Estamos muito animados, ele disse. Ainda é difícil acreditar que é real. Sentamos na minha sala de estar, tomando café e comendo os biscoitos que eu fiz, conversando sobre datas previstas, consultas médicas e todas as considerações práticas que vêm com a preparação para um primeiro filho. Isabela parecia mais relaxada do que o normal, talvez porque a gravidez lhe deu um novo foco que tornava minha presença menos uma fonte potencial de crítica ou julgamento. Temos falado sobre que tipo de pais queremos ser, disse Isabela, colocando inconscientemente a mão sobre a barriga ainda lisa. Quais valores queremos transmitir? Que tipo de infância queremos criar? A conversa estava fluindo naturalmente exatamente para o território que eu esperava alcançar. Aqui estavam eles, contemplando a paternidade e o legado, pensando sobre o peso da responsabilidade que vem com a formação da compreensão de outra pessoa sobre o mundo. A carta parecia palpitar na mesa de centro entre nós, esperando seu momento. É uma das maiores responsabilidades que existem, eu disse com cuidado. As crianças absorvem tudo, até coisas que você não percebe que está ensinando a elas. Elas observam como você trata as pessoas que ama, como você lida com situações difíceis, o quão honesto você é sobre as partes complicadas da vida. Daniel anuiu, mas eu pude ver que ele estava apenas meio ouvindo, sua atenção dividida entre a conversa presente e o planejamento futuro. Isabela, no entanto, estava me observando com mais atenção do que costumava dar às minhas palavras, talvez começando a entender que minha experiência como mãe poderia realmente ter valor para sua própria jornada iminente. Você alguma vez se preocupou em cometer erros? Isabela perguntou, e a pergunta carregava curiosidade genuína, em vez do interesse polido, que geralmente caracterizava suas interações comigo. Sobre se você estava fazendo as coisas certas. Olhei para o meu filho, lembrando dos milhares de decisões que tomei em nome dele, das vezes em que escolhi a proteção em vez da honestidade completa, dos segredos que guardei porque acreditei que o amor às vezes exigia proteger as pessoas de verdades que elas não estavam prontas para lidar. Todos os dias, eu disse. Todo pai se preocupa se está fazendo o suficiente, se está preparando seu filho para o mundo real, enquanto ainda preserva sua inocência. Se manter certas informações privadas é proteção ou desonestidade. O peso dessas palavras pairou sobre nossa conversa, mudando seu tom de maneiras que acho que nenhum de nós reconheceu totalmente ainda. Daniel se moveu ligeiramente em seu assento, algum reconhecimento inconsciente de que estávamos nos aproximando de um território que poderia exigir mais energia emocional do que ele esperava investir nesta visita. Mas Isabela se inclinou para a frente, seu interesse claramente engajado. Como você decide quando contar verdades difíceis? Quando a proteção se torna? Ela pausou, procurando a palavra certa. Prejudicial? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós estava totalmente pronto para examinar. Senti o momento se aproximando como uma tempestade no horizonte. Inevitável, necessário, mas carregando o potencial de mudar tudo em seu caminho. Eu disse lentamente, que você tem que confiar que o amor pode sobreviver à honestidade, que as pessoas com quem você se importa merecem entender sua própria história, mesmo quando essa história é complicada. Estendi a mão para a carta.
A expressão de Daniel mudou no momento em que meus dedos tocaram o envelope. Algo no meu comportamento deve ter sinalizado que este não era apenas mais uma fotografia de família ou um objeto sentimental para compartilhar com os futuros pais. Isso era algo que estava esperando, algo que carregava um peso além da conversa casual. "O que é isso, mãe?" ele perguntou, mas seu tom já havia mudado do calor relaxado de alguém compartilhando boas notícias para a polidez cautelosa que ele usava quando sentia a complexidade emocional se aproximando. "Uma carta do seu pai", eu disse simplesmente, segurando o envelope em mãos que mal tremiam agora. O momento que eu estava temendo e antecipando por 22 anos finalmente havia chegado e, estranhamente, eu me sentia mais calma do que em meses. "Ele escreveu pouco antes de morrer. Ele me pediu para entregar a você quando eu achasse que você estivesse pronto para entender." Isabela se inclinou para a frente, seus instintos jornalísticos aparentemente reconhecendo um momento significativo quando o encontrou. Daniel permaneceu muito imóvel, seus olhos fixos no envelope como se ele pudesse desaparecer se ele olhasse para longe. "Por que agora?" ele perguntou. E ouvi algo em sua voz que me lembrou do garoto de 8 anos que perguntou por que o papai tinha que morrer. "Por que nossa família não podia permanecer inteira e feliz para sempre?" "Porque você está prestes a se tornar pai", eu disse. "Porque você vai entender em breve o que significa amar alguém tão completamente que você faria qualquer coisa para protegê-lo. Até coisas que são difíceis. Até coisas que exigem que você carregue fardos sozinho." Eu estendi o envelope e, após um momento de hesitação, Daniel o pegou. Suas mãos estavam mais firmes do que as minhas tinham estado, mas eu podia ver a incerteza em seu rosto, o reconhecimento de que o que quer que esta carta contivesse mudaria algo fundamental sobre o que ele entendia ser verdade. "Devo..." Ele olhou para Isabela, depois de volta para mim. "Devo ler agora?" "Eu acho que sim", eu disse. "Eu acho que nós dois precisamos que você entenda o que seu pai queria que você soubesse." Daniel abriu o envelope com a precisão cuidadosa que dedicava a documentos importantes, desdobrando páginas que haviam permanecido seladas por mais de 2 décadas. A caligrafia do pai preenchia 3 páginas de papel timbrado que amarelecera levemente nas bordas, mas permanecia perfeitamente legível. Eu observei seu rosto enquanto ele lia, vendo a confusão dar lugar à surpresa, depois a algo mais profundo e complicado. Isabela observava também, sua mão movendo-se instintivamente para a barriga, como se protegesse o filho por nascer das revelações que se desenrolavam à nossa frente. A carta começava com amor, a expressão de orgulho de Marcelo pelo filho, seu pesar por partir tão cedo, suas esperanças para o futuro de Daniel. Mas depois, avançava para um território que eu mantive cuidadosamente escondido por 22 anos. Verdades sobre o pai de Marcelo, o avô de Daniel, que explicavam padrões de comportamento que moldaram nossa família sem que nenhum de nós entendesse totalmente suas origens. O pai de Marcelo tinha sido cruel, não fisicamente abusivo de maneiras que deixassem marcas visíveis, mas emocionalmente distante e crítico de maneiras que feriram a capacidade de Marcelo de expressar afeto ou reconhecer as contribuições das pessoas que o amavam. Ele negava aprovação, desvalorizava conquistas, tratava a mãe de Marcelo com indiferença casual, que modelava um tipo de casamento em que as mulheres existiam para servir, enquanto os homens perseguiam objetivos mais importantes. Eu me vejo repetindo os padrões dele com você e sua mãe. Marcelo havia escrito em uma caligrafia cuidadosa que revelava o quanto ele havia pensado nessas palavras. Eu vejo como dou o amor dela por garantido. Como presumo que seus sacrifícios são simplesmente o que esposas e mães fazem, em vez de presentes extraordinários que merecem gratidão e reconhecimento. Eu vejo como falho em lhe mostrar que tratar mulheres com respeito e apreciação é uma das coisas mais importantes que um homem pode aprender. O rosto de Daniel ficou pálido enquanto ele lia essas passagens, reconhecendo talvez que a confissão de seu pai continha paralelos desconfortáveis com seu próprio comportamento. A carta continuava com o pesar de Marcelo sobre suas limitações emocionais, sua consciência de que falhou em modelar o tipo de casamento ao qual ele queria que Daniel aspirasse. "Sua mãe tem sido a força de nossa família", continuava a carta. "Ela absorveu minhas falhas e compensou meus fracassos com uma graça e dignidade que eu nunca reconheci adequadamente.
Ela amou você com o tipo de devoção completa que molda toda a compreensão de uma pessoa sobre o que o amor pode ser. Não cometa meus erros, filho. Não a dê por garantida como eu fiz. Não deixe que o sucesso e a ambição o convençam de que as pessoas que o amam incondicionalmente são, de alguma forma, menos importantes do que as pessoas que você está tentando impressionar. O silêncio na minha sala de estar foi profundo quando Daniel terminou de ler. Ele ficou muito parado, a carta no colo, os olhos fixos em algum ponto além da minha mesa de centro, enquanto processava informações que recontextualizavam tudo o que ele acreditava sobre o casamento de seus pais e sua própria criação. Isabela tinha lágrimas nos olhos. Se por hormônios da gravidez ou emoção genuína, eu não saberia dizer. Mas ela estava olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não a tolerância polida que caracterizava nosso relacionamento, mas algo mais próximo de reconhecimento, até mesmo respeito. Mãe, Daniel disse finalmente, sua voz mal audível. Eu não sabia. Sobre o vovô? Sobre as lutas do papai? Sobre nada disso. Você tinha 8 anos quando ele morreu. Eu disse gentilmente. Você precisava se lembrar dele como um herói, não como um homem complicado que estava tentando superar as falhas do próprio pai. Você precisava dessa estabilidade, dessa sensação de que pelo menos um dos pais tinha sido perfeito. Ele olhou para mim então, realmente olhou para mim pela primeira vez em meses, e eu pude vê-lo processando não apenas as palavras de seu pai, mas suas implicações para como ele estava me tratando. Ele começou, depois parou, lutando para encontrar palavras para um reconhecimento que era claramente doloroso. Eu tenho feito as mesmas coisas, não tenho? Te dando por garantida, desvalorizando suas contribuições, te tratando como se você fosse, de alguma forma, menos importante do que outras coisas na minha vida. A admissão pairou entre nós, honesta e devastadora e necessária. Eu queria correr para tranquilizá-lo, minimizar sua culpa e tornar essa revelação mais fácil para ele suportar. Mas algo na carta de Marcelo me deu permissão para ser verdadeira em vez de protetora, para deixar meu filho experimentar o peso total da compreensão em vez de amortecê-lo das consequências que ele precisava sentir. Sim, eu disse simplesmente. Você tem feito. Isabela estendeu a mão e pegou a de Daniel, seu toque suave, mas firme. Nós dois temos, ela disse baixinho. Estávamos tão focados em construir nossa própria vida que esquecemos que você já tinha uma vida que nos incluía. Esquecemos que o amor não é apenas algo que você recebe, é algo que você escolhe ativamente dar. Os olhos de Daniel estavam brilhando com lágrimas que ele estava tentando não derramar. O tremor, ele disse. Suas mãos. Eu fiz você se sentir envergonhada disso. Você me fez sentir invisível. Eu corrigi. Não com aspereza, mas com a honestidade que este momento parecia exigir. Você me fez sentir como se minha idade e limitações fossem constrangimentos que vocês tinham que administrar, em vez de mudanças que acontecem com todos que têm a sorte de viver o tempo suficiente para experimentá-las. Ele anuiu, aceitando essa verdade sem tentar defender ou explicar seu comportamento. Pela primeira vez em anos, ele estava realmente ouvindo, em vez de esperar sua vez de falar ou compor mentalmente sua resposta enquanto eu falava. O que posso fazer? Ele perguntou. Como a gente conserta isso? A pergunta era simples, mas profunda, reconhecendo tanto sua responsabilidade pelo nosso relacionamento danificado, quanto seu desejo genuíno de repará-lo. Este era o filho de quem eu me lembrava. Aquele que era capaz de remorso genuíno e mudança autêntica, antes que o sucesso e o casamento o convencessem de que sua importância excedia a de todos os outros. Você começa me vendo, eu disse. Não como alguém que te criou e agora está se tornando inconveniente, mas como uma pessoa completa que tem valor além do que eu posso fornecer para você. Você se lembra que eu ainda sou sua mãe, não apenas alguém que costumava ser sua mãe. Isabela estava chorando abertamente agora, sua mão ainda segurando a de Daniel, mas seus olhos fixos em mim. Nós queremos fazer melhor, ela disse. Especialmente agora, com o bebê a caminho. Eu quero que nosso filho veja como amar e respeitar a família, como honrar as pessoas que nos moldaram. Olhei para essas duas pessoas que tinham sido estranhas para mim por tanto tempo,
vendo-as claramente talvez pela primeira vez desde que se tornaram um casal. Eles eram jovens e ambiciosos, e cometeram erros nascidos da inexperiência em vez de malícia. Eles priorizaram construir seu futuro em vez de manter seu passado. Mas isso não era imperdoável se estivessem dispostos a aprender com o reconhecimento. Então vocês começam agora, eu disse. Vocês começam entendendo que família não é só sobre DNA. É sobre escolher a cada dia permanecer conectado, permanecer curioso sobre a vida um do outro, oferecer apoio sem ser pedido e aceitar o amor sem fazer um placar. Daniel dobrou cuidadosamente a carta de seu pai, seus movimentos reverentes e deliberados. Você vai nos ajudar? Ele perguntou. Você vai nos ajudar a ser pais melhores do que fomos filhos? A pergunta quebrou algo em meu peito que estava fechado há meses. Não meu coração, que nunca parou de amá-lo, mas minha esperança de que nosso relacionamento pudesse ser reparado em vez de simplesmente suportado. 6 meses depois, eu estava no corredor do hospital segurando minha neta pela primeira vez, maravilhada com o peso da nova vida em meus braços. Maria Clara, nomeada em homenagem às 2 avós, um gesto que me surpreendeu com sua consideração quando Daniel ligou para compartilhar a decisão. O último meio-ano tinha sido uma lenta reconstrução do relacionamento, construída não em grandes gestos, mas em escolhas pequenas e consistentes. Daniel tinha começado a ligar 2 vezes por semana, conversas reais que duravam mais do que os check-ins superficiais de antes. Ele perguntava sobre meu jardim, minha saúde, meus pensamentos sobre livros que eu estava lendo e memórias de sua infância sobre as quais ele de repente estava curioso novamente. Isabela me surpreendeu mais do que tudo. Ela começou a aparecer sozinha às vezes, trazendo um café e perguntas sobre maternidade que revelavam sua vulnerabilidade sob a confiança polida que eu havia confundido com frieza. Ela queria saber sobre a infância de Daniel, sobre como eu havia administrado a maternidade solo, sobre o tipo de tradições familiares que ela esperava estabelecer para o próprio filho. Eu nunca tive isso, ela admitiu durante uma dessas visitas, gesticulando ao redor da minha cozinha, onde estávamos olhando álbuns de fotos. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem. Minha mãe era distante. Eu realmente não sei como fazer o papel de avó, como construir o tipo de relacionamento que dura. Eu entendi então que seu comportamento anterior não tinha sido uma rejeição a mim pessoalmente, mas uma proteção contra o tipo de decepção que vem de esperar por calor maternal e receber julgamento em vez disso. Ela estava se protegendo contra dinâmicas familiares em que aprendeu a não confiar, e eu havia interpretado mal sua cautela como superioridade. O tremor em minhas mãos tinha realmente melhorado ao longo desses meses, embora eu suspeitasse que isso tinha menos a ver com medicamentos e mais com a redução do estresse que vinha de ser vista e valorizada novamente. O Dr. Bittencourt notou a melhora durante meus exames de rotina, atribuindo-a a uma melhor saúde emocional e ao tipo de propósito que dá significado à vida além da mera sobrevivência. Daniel insistiu em me ajudar com pequenos reparos domésticos que eu vinha adiando, projetos que minhas limitações tornavam difíceis, mas para os quais eu tinha muito orgulho de pedir ajuda. Ele passou fins de semana consertando os degraus dos fundos que haviam se tornado instáveis, atualizando os acessórios do banheiro que vinham falhando por meses, substituindo a lixeira com pedal que vinha fazendo ruídos ameaçadores desde o inverno. Mas mais do que a ajuda prática, ele trouxe presença. Ele ficava depois de completar essas tarefas, sentado na minha cozinha enquanto eu fazia sanduíches, fazendo perguntas sobre o pai que iam mais fundo do que as histórias filtradas que eu havia compartilhado durante sua infância. Ele queria entender Marcelo como uma pessoa completa, em vez de apenas a figura paterna idealizada que o luto havia criado. Ele estava realmente tentando mudar? Daniel perguntou durante uma dessas conversas. Naqueles últimos meses, ele estava realmente trabalhando para ser melhor? Ele estava, eu disse, lembrando do homem que se tornou mais atencioso e afetuoso à medida que sua doença progredia, como se encarar a morte tivesse esclarecido o que realmente importava. Ele estava tentando quebrar padrões que foram transmitidos por gerações. Ele não teve muito tempo para praticar, mas a intenção era genuína. Numbursim. Essas conversas curaram algo em nós dois.
sua necessidade de entender sua herança, tanto os dons quanto os fardos, e minha necessidade de finalmente compartilhar o peso das memórias que eu havia carregado sozinha por muito tempo. Agora, segurando Maria Clara, senti a conclusão de algo que começou com a carta de Marcelo, mas se estendeu muito além de suas palavras. Esta criança cresceria sabendo que era valorizada não apenas por seus pais, mas por uma família ampliada que aprendeu a amar ativamente em vez de passivamente, a demonstrar apreciação em vez de dar a devoção por garantida. Ela se parece com você quando era bebê, eu disse a Daniel, que estava por perto, pairando com a atenção nervosa dos novos pais em todos os lugares. A mesma expressão séria, como se já estivesse tentando descobrir como tudo funciona. Ele sorriu, a expressão genuína que eu me lembrava de sua infância, desprotegida e cheia de deslumbramento. Isabela diz que ela tem seu queixo teimoso. Esse é o queixo do seu pai. Eu corrigi, alisando o cabelo macio de Maria Clara com dedos trêmulos, que não pareciam mais fontes de constrangimento. Mas a teimosia pode ser minha. Isabela, exausta, mas radiante na cama do hospital, nos observava com contentamento, que parecia abranger mais do que apenas o parto bem-sucedido. Eu quero que ela te conheça, ela disse. Que te conheça de verdade. Não apenas como a avó que aparece nos feriados, mas como alguém que faz parte da vida diária dela. A declaração carregava um peso além de seu significado literal, uma promessa de que esta criança cresceria entendendo a família como algo em que você participa ativamente, em vez de algo que você visita quando é conveniente. Maria Clara aprenderia que os relacionamentos exigem atenção e esforço, que o amor expresso apenas durante grandes marcos não é realmente amor. Daniel me pediu para morar mais perto deles, não na casa deles, mas em um pequeno apartamento no bairro onde eu pudesse manter a independência enquanto estivesse disponível para o tipo de contato regular que faz as famílias realmente funcionarem como famílias. A sugestão foi apresentada como benefício mútuo, minha ajuda com o bebê, a ajuda deles com minhas crescentes necessidades, mas eu reconheci pelo que realmente era. Um reconhecimento de que a proximidade é importante, que boas intenções sem acompanhamento prático acabam se tornando sem sentido. Eu aceitei a oferta, não porque precisasse ser resgatada, mas porque queria fazer parte dos dias comuns de Maria Clara, em vez de apenas suas ocasiões especiais. Eu queria ser a avó que sabia suas músicas favoritas e ajudava com o dever de casa, e fornecia o tipo de presença constante que dá às crianças confiança na estabilidade de seu mundo. O apartamento que eles me ajudaram a encontrar era pequeno, mas claro, com vista para a praça onde imaginei empurrar o carrinho de Maria Clara quando ela tivesse idade suficiente para tais aventuras. Tinha um pequeno espaço de jardim onde eu podia cultivar as verduras e flores que sempre me ancoraram, perto o suficiente da casa deles para visitas regulares, mas separada o suficiente para a independência que tornava nosso relacionamento renovado voluntário em vez de obrigatório. Dona Lúcia chorou quando contei a ela sobre a mudança, mas ela também entendeu. Você precisa estar onde é querida, ela disse com a sabedoria de alguém que criou sua própria família através de várias mudanças e desafios. Essa bebê tem sorte de ter você por perto. A transição foi mais fácil do que eu esperava, em parte porque Daniel e Isabela a tornaram um esforço colaborativo, em vez de uma missão de resgate. Eles perguntaram o que eu queria, em vez de me dizer o que eu precisava, honraram minhas preferências sobre móveis e decoração, em vez de impor sua própria estética. Maria Clara se mexeu em meus braços, fazendo os pequenos sons que os recém-nascidos usam para anunciar sua presença sem realmente se comprometer a acordar. Ajustei sua posição com cuidado, apoiando sua cabeça com confiança prática, que surpreendeu a enfermeira do hospital que estava observando nossa interação. Você é natural, disse a enfermeira com aprovação. Esta bebê será mimada com tanta atenção. Não mimada, eu pensei. Amada. Há uma diferença entre indulgência e o tipo de afeto constante que ensina às crianças seu valor sem torná-las dependentes de validação constante. Maria Clara aprenderia que era valorizada por quem era, não apenas pelo que podia fornecer ou alcançar. Enquanto eu segurava minha neta, refleti sobre a jornada que nos trouxe a este momento. Os meses de me sentir invisível e dada como certa não desapareceram da memória,
mas foram recontextualizados como parte de uma história maior que incluía redenção e crescimento, e o tipo de perdão que torna o relacionamento possível entre gerações. Daniel pediu desculpas, genuinamente e repetidamente, mas mais importante, ele mudou seu comportamento de maneiras que provaram que seu remorso era autêntico, em vez de apenas socialmente apropriado. Isabela revelou profundidades de caráter que eu nunca suspeitei, tornando-se alguém com quem eu realmente gostava de passar tempo, em vez de alguém que eu tolerava pelo bem do meu filho. A carta foi o catalisador, mas a verdadeira transformação veio através de escolhas diárias para nos vermos claramente e nos amarmos ativamente. Todos nós aprendemos que família não é algo a que você tem direito automaticamente. É algo que você cria e mantém através de atos consistentes de atenção e cuidado. Maria Clara abriu os olhos então, azuis escuros como a maioria dos recém-nascidos, mas já alerta e curiosa sobre seus arredores. Ela olhou para mim com o tipo de olhar direto que parece ver direto através da sua essência, e sentia a atração familiar do amor absoluto que as avós conhecem a partir do momento em que seguram os filhos de seus filhos pela primeira vez. Olá, querida, eu sussurrei. Bem-vinda a uma família que vai te amar completamente e te mostrar todos os dias o quão preciosa você é. Daniel se aproximou, colocando a mão suavemente nas costas de Maria Clara. Obrigado, mãe, ele disse baixinho, por manter a carta do papai segura até eu estar pronto para ouvi-la. Por não desistir de nós quando não merecíamos sua paciência, por nos mostrar como fazer isso melhor. Olhei para o meu filho, vendo em seu rosto o pai que ele estava se tornando, e o homem em que ele havia se transformado, imperfeito, mas disposto a aprender, capaz de mudança quando a mudança era necessária. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta, eu disse, lembrando dos anos que passei protegendo-o de realidades complicadas. Os meses que suportei me sentindo invisível, em vez de exigir o respeito que merecia. Mas chega um momento em que falar é a coisa mais amorosa que você pode fazer, mesmo quando é difícil. Maria Clara fez outro pequeno som, atraindo nossa atenção de volta para o momento presente, para o início de sua história e a continuação da nossa. Em seu rostinho minúsculo, eu podia ver o futuro tomando forma. Jantares de família onde múltiplas gerações se reuniam ao redor das mesas, feriados marcados pela presença em vez de obrigação, dias comuns tornados preciosos pelo simples ato de escolher um ao outro de novo e de novo. O quarto do hospital se encheu com o contentamento tranquilo que surge quando as pessoas entendem seu lugar adequado na vida um do outro, quando o amor é expresso através da ação, em vez de apenas sentimento. Fora da janela, o mundo continuava sua dança complicada de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, conexão e isolamento. Mas dentro daquele quarto, segurando minha neta enquanto seus pais planejavam um futuro que me incluía como uma figura essencial, em vez de periférica, senti a profunda satisfação que vem de sobreviver a tempos difíceis sem perder a fé na possibilidade de tempos melhores. A justiça tinha chegado calmamente, vestida com roupinhas de bebê e carregada em minhas mãos trêmulas, mas capazes.